Graça e paz, amados de Cristo, mais uma vez aí, irmão Osiel, para conversar com vocês um pouco dos acontecimentos que estão aí nas seitas religiosas e também desse movimento aí pentecostal, neopentecostal, no sistema religioso de uma forma geral. O assunto hoje é muito sério, muito importante, mas eu peço a você que antes de nós continuarmos no assunto, que você que não é inscrito, você se inscreva no nosso canal, nos ajude. Nós estamos chegando aí a 30 mil inscritos e o seu apoio é muito importante para nós. Precisamos da sua ajuda. E você que já é inscrito, já vai dando joinha, comente. Vamos junto. Agora, se você não conhece o nosso trabalho e quiser assistir primeiro um vídeo ou dois do canal, depois se inscreva, aperte o sininho das notificações. É muito importante essa participação sua para que o canal possa chegar a mais pessoas, a mais vidas. Meus irmãos, o nosso assunto hoje, como que um recado ao pastor Marcos Feliciano: silenciar o escândalo sexual é ser cúmplice do pecado. Esse é o nosso assunto. Eu estava lendo uma reportagem agora recente, mês de junho e julho, onde o pastor Marcos Feliciano, da Assembleia de Deus, deputado federal, ele estava dando uma entrevista, e eu vou mostrar para vocês aqui essa entrevista, e nessa entrevista ele fez um comentário, e nesse comentário ele foi muito infeliz dentro da minha visão, do que eu compreendo do Evangelho. Ele foi muito infeliz. Talvez a atitude dele tenha até um fundamento, que depois ele disse que um pastor que cai em pecado não deve ser banido do céu. É verdade. Não é porque uma pessoa peca, irmãos, que o céu fechou para ele. Pelo contrário, quando uma pessoa passa por um deslize espiritual, seja qual for o pecado, nesse caso nós estamos falando aqui de adultério, ele precisa ser cuidado sim. Inclusive a sua família, que muitas das vezes não tem nada a ver com o assunto, precisa ser cuidado, precisa ser zelado, porque são almas. Um pastor, antes de qualquer coisa, ele é uma alma. E como ser humanos, pode errar sim, pode acontecer. Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem que era, de acordo com a Bíblia, era segundo o coração de Deus, e ele caiu num pecado de adultério e mentiras, engano, e cometeu ali até um crime para poder ficar com aquela mulher que foi Davi. Contudo, Deus o perdoou desde que haja arrependimento, desde que haja... É lógico que o perdão de Deus não vai cessar as consequências dos atos. E é aqui que eu quero entrar. Eu vou ler a reportagem primeiro para que você entenda. Veja bem, o arrependimento da pessoa é digno de ser perdoado tanto por Deus, que Deus é misericórdia, como também por aqueles que o conhecem, por aqueles que congregam com essa pessoa. O que a Bíblia ensina é perdoar, mas as consequências do ato, elas continuam. A Bíblia diz que aquilo que você planta, você colhe. Então, nós não podemos separar as duas coisas, né? Nós temos que entender que isso faz parte do pacote. Perdão, exercer misericórdia com quem pecou, com a família, com todos, isso é ordenança para nós. Agora, as consequências do ato do pecado, elas virão. Acontece que o pastor Marcos Feliciano, de acordo com ele, não. Estou aqui com uma reportagem que diz... Feliciano diz que igrejas evangélicas devem abafar escândalos sexuais dos pastores. Meus irmãos, eu quis fazer esse vídeo porque eu tenho falado aqui que o sistema religioso, ele está tão apodrecido, ele está tão contaminado, ele está tão sujo, que ele acha normal. Então o que ele está dizendo? Nós pegamos aqui a reportagem, lemos aqui alguns trechos, e ele fala do cuidado do pastor, tal, certo. Mas ele faz uma comparação aqui, meus irmãos, com a Igreja Católica. Ele diz o seguinte: a Igreja Católica, quando acontece lá o abuso, né, e o que ele está se referindo aqui, irmãos, é crime. Ele está falando de P, né? Não posso falar aqui o nome porque o YouTube corta o vídeo. Olha
Onde o pastor Marcos Feliciano foi levar aqui a conversa. Diz ele que da mesma forma que a Igreja Católica, ela está aqui a entrevista dele todo, quem quiser ver, né? Aqui essa reportagem está no DCM, é um jornal. Ele diz que da mesma forma que a Igreja Católica esconde, troca um padre de paróquia quando comete o pecado de P, ele não fala isso, ele fala de abusos, né? de escândalos sexuais, trocado de uma paróquia para outra, fica tudo por isso mesmo e ninguém precisa ficar sabendo. E ele disse que o pastor tem que ser tratado da mesma maneira. Meus irmãos, se nós formos para a palavra de Deus, a Bíblia fala que nada que está oculto de não ser revelado. Quando você age dessa forma, você se torna cúmplice com o pecado daquele pastor. Não revelar o ato daquilo ali não é preservar a vida de pastor, pelo contrário. O que tem acontecido muito, e esse parece que é o entendimento do pastor Marcos Feliciano, é que quando acontece uma coisa errada, joga tudo para debaixo do tapete, ninguém fica sabendo, porque senão vai manchar a imagem da igreja perfeita. Esse é o problema. O problema, meus irmãos, é que a Bíblia, ela relata de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia podia ser um livro de super-heróis. Só contar as coisas boas, só contar as coisas boas de Davi, só contar as coisas boas de Saul, só contar as coisas boas dos reis. Não, a Bíblia conta o que eles fizeram de errado. Conta daqueles que arrependeram e conta da consequência. Davi, por exemplo, a Bíblia diz que o sangue nunca mais se apartou da casa de Davi por causa daquele pecado. E uma das consequências de um escândalo sexual, de um pecado de adultério na vida de um pastor, é justamente ele ser exposto. Por quê? Que ele nunca mais pode ser pastor. Isso é outro assunto, não é o assunto do vídeo aqui. O assunto do vídeo aqui é que isso está acontecendo com uma frequência, com uma normalidade muito grande. E o que faz as instituições? Joga tudo para debaixo do tapete, ninguém fica sabendo, troca o pastor de igreja, de região e vamos continuar a vida. Não é assim. Nós estamos falando, irmãos, de pecado que envolve famílias. Envolve, muitas das vezes, a outra família, que normalmente, muito desses casos, acontece com mulheres casadas. E está envolvido a família do pastor também. Tem que ser cuidado? Tem. Mas julgar para debaixo do tapete o escândalo? Esconder? E ainda fazer menção, o que acontece, o pecado que acontece lá na Igreja Católica, pelas leis do nosso país, inclusive, é crime. Não pode ser julgado para debaixo do tapete, tem que ser denunciado. E ele usa essa comparação para falar que a igreja evangélica tem que fazer a mesma coisa. Irmãos, o que a gente percebe é que a igreja, pelo menos a que tem nome de igreja, está se tornando, né, ou estão se tornando seitas religiosas que a única coisa que elas pensam é defender a sua imagem a qualquer preço. A única coisa que eles querem é defender a imagem. Eu fiz parte, 22 anos, né, de uma seita religiosa evangélica, a Igreja Cristã Maranata. A atitude deles sempre foi essa. Acontece um desvio de um pastor, no comento o Senhor revelou para não comentar, joga tudo para debaixo do tapete. Se tiver que disciplinar, disciplina, o exclui, ninguém fica sabendo de nada, porque tem que preservar a obra. Não é preservar o evangelho, é preservar a imagem de obra perfeita, de igreja, que nós somos melhores. A verdade é essa. Porque se mostrar os erros dos homens enfraquecesse a fé, a Bíblia não estaria com todos os erros dos servos do passado. Mas a Bíblia revela todo o pecado daqueles que cometeram. O que não pode, pastor Marcos Feliciano, essa mentira que está sendo coberta, julgando para debaixo do tapete, e o cara sai daqui, cai ali na frente, esconde. Quantos pastores são reincidentes no mesmo erro? E a coisa continua. E infelizmente, irmãos, nós estamos vendo isso acontecer. Eu me lembro, a ICM, por exemplo, quando falava de escândalo, ela dizia o seguinte, que lá, na obra perfeita, não acontece escândalo. Mas se acontecesse,
Não ficava. E eu me lembro quando aconteceu um escândalo, porque vazou, eles tamparam só o Capineira enquanto podia, mas quando o Ministério Público interviu, foram presos lá, um monte de pastores presos, e aí vazou a notícia, teve que revelar tudo. E no final, os que estavam presos, né, voltaram para o poder, acusados de vários crimes, e aí falaram que foi uma revelação do Senhor, que eles estavam voltando, que não era para questionar nada. Esse é o modus operandi, irmãos, de quem não está na luz. Isso é modus operandi de quem está nas trevas, de quem estão nas trevas. Julgar para debaixo do tapete, para enganar adepto, para enganar os seus fiéis, isso é atitude de... Então tá aqui a reportagem, se você quiser, eu deixo aí o link na descrição, mas é fácil achar, é só citar o tema da matéria aí, e você vai ver. Meus irmãos, isso é modus operandi de seita religiosa. Isso não é coisa de igreja. Porque precisa ser cuidado, precisa ser zelado, mas as consequências do pecado, do escândalo sexual, elas virão. E a Bíblia diz, é mister que vem os escândalos, não é? Porque nos escândalos manifestam-se os fiéis. Agora vai julgar para debaixo do tapete, para cobrir pecado? Então nós vemos aí, meus irmãos, uma palavra infeliz, como outras que ele já falou, tantas, mas é um pastor renomado da Assembleia de Deus. E por que nós trazemos o assunto aqui? Porque nós temos mostrado aos irmãos que nós não temos medo aqui, irmãos, de falar a verdade. Nós temos mostrado aos irmãos como que o sistema religioso está podre, como ele é corporativista, como ele quer se proteger, como ele quer se apresentar como sendo perfeito para granjear adeptos. A preocupação não é com o reino dos céus. A preocupação, na verdade, não é com almas. Lasque-se as almas, desde que esteja fazendo prosélitos, seguidores e dízimos e poder e números. É o que quer. Esse é o sistema religioso. Então, nós precisamos estar muito alertas, irmãos, porque a transparência precisa ser. Né? Precisam ter homens que passaram por um pecado e se arrependeram. Quer perdão de Deus, tem que se arrepender, tem que confessar os seus pecados, tem que se arrepender, tem que colher o fruto, a consequência do pecado. Isso faz parte. Isso não é julgamento que eu estou fazendo da pastora A ou B, isso é com qualquer um de nós. Mas nós não podemos, irmãos, como instituição, continuar aceitando, isso não comenta nada. Eu me lembro que nós tivemos um pastor na ICM, que ele caiu em adultério, perdeu o ministério e tal, e eu me lembro que fui tocar no assunto, numa reunião, e um pastor fez o silêncio para mim e disse, o Senhor revelou para nem tocar o nome dele. Que baboseira! O Senhor revelou o quê? Então a pessoa é afastada, a igreja nem fica sabendo por quê. Tem que mostrar. A igreja precisa saber o que está acontecendo. Até para aqueles que amam, está orando pelo pastor A ou B. Mas a consequência dos atos, ele vai colher. Isso é bíblico. Isso não é o irmão Ziel que está falando. Então nós trazemos essa palavra aos irmãos, porque... Chega, irmãos, chega de acobertar o sistema religioso como sendo perfeito, né? E é por causa disso que está do jeito que está. É porque todo mundo joga a sujeira para debaixo do tapete. Quantos anos a igreja protestante, assim era chamada pelos católicos, condenou, né, o pecado de P lá da igreja católica, e hoje está acontecendo no nosso meio do mesmo jeito, na mesma proporção, os escândalos que vazam. Isso é o mínimo, irmãos. O que vaza nas redes sociais, isso é o que foi descoberto. E o que está oculto, né? E o engano que está oculto, e os que foram julgados para debaixo do tapete. É preciso, irmãos, de transparência. Nós estamos vivendo momentos difíceis, é momento da última hora. O homem é sujeito a pecar, mas não é por isso que tem que ser passada a mão na cabeça dele, não é porque o homem é sujeito a pecar e vai sofrer as consequências do pecado. Deus vai perdoar, havendo arrependimento, sim, mas as consequências do pecado, elas vão existir. E uma delas é tornar público, né? É tornar público para que a igreja que está ali debaixo do governo, como assim dizem aí os movimentos, né, daquele pastor, toma ciência, o nosso líder caiu, né, mas está sendo cuidado. Isso é hora, irmãos, de nós pararmos com essa hipocrisia religiosa de querer transparecer uma imagem de obra perfeita, como é o caso da ICM, eu citei aqui, e vários outros casos, e está aí o pastor Marcos Feliciano concordando, corroborando com esse pensamento.
É tempo, meus irmãos, de mudança, é tempo de nós voltarmos para o Evangelho, é tempo de nós entendermos que o Evangelho não é isso aí, que o Evangelho é aquilo que Cristo nos ensinou, e precisamos usar de misericórdia por aqueles que pecam, orar por eles, seja qual for, mas entender que não se deve julgar para debaixo do tapete para querer colocar uma imagem de santidade na instituição que não existe. A obra perfeita, né? A obra perfeita. Uma das razões que eu sofri uma represália muito grande quando eu saí da ICM, e aqui na carta que eu escrevi ao presbitério eu falei sobre isso. Falei, vocês parecem que não estão vendo que no meio lá da instituição está acontecendo tudo igual nas outras igrejas. Divórcio, esposas de pastores, de diáconos caindo em adultério, filhos de pastores caindo em práticas disso, daquilo, e tanta coisa errada, e está lá a imagem, obra perfeita, escondendo dos membros para que a imagem de obra perfeita não se apague. Meus irmãos, quem faz a conversão no coração do homem é o Espírito Santo. E escândalo nenhum abafa a fé daqueles que têm Jesus dentro do coração dele, não. Mas vira esse sistema podre, corrupto, nojento que está aí, porque tudo o que acontece joga para debaixo do tapete. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, dos irmãos que estão presos nas garras desses homens, que são perversos, que amam o poder e têm medo de perder o poder, perder membros, perder adeptos, perder receita. Essa é a grande e triste verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Peço a você que chegou aí até aqui, não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos chegando aí aos 30 mil inscritos. É muito importante o seu apoio, a sua ajuda. E querendo Deus, nós estaremos aí com mais vídeos sábado e domingo. E eu digo a você o seguinte, nós temos um e-book que nós acabamos de... Ele é um resumo de ou é uma parte de um livro que nós estamos escrevendo, a essência dos ensinamentos de Jesus Cristo, além da letra, né? Além da religião. E se você quiser, vou deixar meu zap embaixo aí, você dá um oi solicitando o e-book, eu envio para você, é gratuito. O propósito é divulgar o Evangelho de Cristo como ele é, sem a visão religiosa, além da visão religiosa. Será um prazer partilhar com você um pouquinho desse conhecimento. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.